Nias Antônio Martins Neto. Presente. André Lima. Jones Carlos de Campos. Edmar Gomes Filho. Presente. Hélio José Janone. Fernando Vanux Pepes. Gilmar José Lavorato. Elvésio Alves Badaró. Presente. Ismar Medeiros da Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Acordo, senhor secretário. Sim, senhor. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 8/2019. Vereador Ananísio pedindo dispensa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário? Não tem expediente. Há uso da tribuna? Também não. Também não. Passamos ao pequeno expediente. Vereador Fernando. Senhor presidente, mesa, senhores vereadores, as demais pessoas da população, imprensa que acompanha essa sessão, eu gostaria de abordar aqui alguns temas importantes que nós entendemos. Dentre eles, a gente tem acompanhado a questão da implantação da Zona Azul. A Zona Azul, há uma reclamação por parte da população Fernando, com relação... concede só uma parte, um minuto. O vereador Gilmar pediu um minuto de silêncio pela morte do João Batista de Souza. Pois não. Muito oportuno a lembrança nesta casa do nosso amigo João, amigos de todos, que foi aqui assessor até recentemente, uma pessoa que gosta de Cornélio, tanto é que morou uma vida inteira em São Paulo e veio com a sua família passar a aposentadoria, aliás, curtir a sua aposentadoria, seus últimos dias em Cornélio Procópio. Sem dúvida alguma, a gente lamenta, por um lado, o falecimento dele, dizer que as impressões que a gente sempre teve dele foram as melhores possíveis. Ele é uma pessoa que gostava de fazer política. Gostar de fazer política hoje é muito difícil, porque a gente sabe que há uma criminalização hoje das pessoas que fazem política, e tem que ter muita coragem hoje para você fazer o que ele vinha fazendo e gostava de fazer, sempre envolvido, independente do lado que a pessoa está. Mas o respeito que a gente tem que ter um pelo outro, porque a gente deve, sem dúvida alguma, acima da questão política, é um cuidar do outro, porque o nosso país, ele transforma por mudanças. E uma das mudanças que está acontecendo atualmente é que o povo elegeu a militarização do governo federal. Isso, para nós políticos, foi algo que realmente nos faz com que a gente tenha que refletir. Porque, na realidade, o que acontece? O povo diz o seguinte: olha, vocês aí que têm mandato e etc., não estão servindo mais. Então nós vamos colocar os militares lá na política, e fizeram isso de uma forma branda. O que vai acontecer com isso, eu sei. Entendeu? Mas não é o motivo da discussão de hoje. Até fugindo do regimental, também como você tocou no assunto, e você falando do João, a aposentadoria dele, é isso que deixa indignado, né? A pessoa viver como ele viveu, e o juiz até ficou esperando mais de 10 anos a aposentadoria dele,
até hoje, faz uns 3 meses, a advogada e o juiz mandou pagar, eles não pagaram. Quer dizer, ele morreu sem pelo menos receber 1 mês da aposentadoria dele. Agora, dia 22, ele tem que ir lá. É a hora de levar o papel, falar, está aqui o papel, o cara morreu. Daqui o óbito. Agora, o óbito. Agora, se vocês tiverem pelo menos vergonha na cara, devolve o dinheiro que ele tem e dá para a família dele, porque não recebeu 1 dia de aposentadoria dele. Até agora, esperando. Então, esse é o Brasil. Estou até vendo o papelzinho aqui, que é, né, muito importante. Então, esse é o nosso Brasil. Esse é o Brasil que a gente vive. Uma pessoa que Sim. a vida Não, inteira. e vai ficar pior, porque agora os cortadores de cana vão se aposentar com 65 anos de idade. As empregadas domésticas que têm um trabalho árduo vão se aposentar com 65 anos de idade. Entendeu? Então, na realidade, tá, o exemplo do seu João é um exemplo que está aí para ser votado pelo nosso Congresso Nacional. Entendeu? Que, na realidade, a grande maioria daquelas pessoas que vão votar isso não vão se usufruir de uma aposentadoria aos 65 anos. Mas, senhor presidente, vamos falar da nossa cidade. Eu quero dizer ao senhor que eu não me encontrei com o Dr. José do Carmo depois da sessão passada. Mas a sessão que ocorreu aqui, houve um chamamento por parte e aceitação por parte do próprio prefeito para que a Câmara de Vereadores se envolvesse num processo de construção de um contrato com a Santa Casa de Cornélio Procópio, da qual nós achamos extremamente positivo, porque se tivermos que fazê-lo, vamos fazer costurado a várias mãos. Então eu entendo, senhor presidente, tá, que existe hoje uma abertura, tanto por parte do Executivo Municipal, como por parte da direção do hospital, para que isso venha ocorrer. E nós podemos fazer deste momento uma oportunidade, com a experiência que Vossa Excelência tem, que os vereadores que são médicos que aqui têm, que os demais vereadores aqui, o doutor Rafael como advogado, os demais vereadores que fazem parte da população procopense, o Badaró já que milita há muitos anos na política, da gente nos reunir. Poderíamos fazer uma primeira reunião com a Santa Casa e assim a gente poderia evoluir para esse processo. Porque, olha, quem está acompanhando as conferências de saúde, está havendo uma reclamação muito grande de falta de médico nas unidades básicas de saúde. E nós sabemos que esse problema não vai ser resolvido a curto prazo. Então, nós temos que buscar outras soluções para a atenção da população, principalmente na questão, se diz, na atenção básica e nas questões de urgência e emergência. Eu teria outros assuntos, mas eu volto daí no grande expediente, senhor presidente. Rafael, não é? Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, telespectadores aí da TV Câmara. Primeiro, eu gostaria aqui de reforçar aqui um convite que já entreguei para os vereadores, mas se a população presente quiser acompanhar também, amanhã não, dia 14, às 19h30, aqui na Praça Manuel Ribas, aqui no centro, na Santa Isabel, ali do lado da igreja, né? Na Liga das Senhoras Católicas vai ter um debate sobre a reforma da Previdência. Eu acho que esse é um momento oportuno para a gente ficar atento ao que está vindo por aí. Ainda não tem nada de concreto, mas a gente tem ouvido notícias que nos deixam preocupados, principalmente essa questão da aposentadoria com 65 anos e 40 anos de contribuição. É uma situação muito complicada, pior do que a situação anterior, que era 65 e 35 anos. Então, acho que a gente tem que começar a discutir essas questões, porque isso daqui um dia vai estar na Câmara e a gente vai ter que
se movimentar a população, para que, se for aprovada a reforma, que ela seja de uma forma que não vise a penalizar apenas o trabalhador. Queria também fazer referência aqui a um requerimento feito pelo deputado Anibele Neto, que fez um requerimento na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, requereu aí um voto de congratulações e aplausos ao município de Cornélio Procópio pelo aniversário de 81 anos, que ocorrerá agora no dia 15, e a gente não poderia deixar de fazer menção a isso, a esse momento que para Cornélio Procópio é muito importante. Também fazer uma breve referência a essa questão das conferências de saúde. Nós tivemos a oportunidade de participar de algumas conferências de saúde e o que a gente pôde verificar é que algumas questões, elas são gerais, não são só de um bairro ou outro. A gente pode citar 3 questões principais, que foi levantado em quase todas. A questão da falta de médicos, a questão do atendimento da Santa Casa, até teve uma que nós participamos, né, doutor Neymar, que o Oswaldo estava lá, e daí deram a palavra para o Oswaldo foi pressionado, até foi perguntado, foi indagado sobre as questões da Santa Casa, até ficou um pouco nervoso por conta disso. E eu acho que uma questão, que é a questão, é óbvio que essas questões são importantes também, que a gente tem que analisar, mas uma questão que a gente tem que levar adiante também, que também foi uma reclamação geral, que é a questão dos farmacêuticos. A questão dos farmacêuticos, toda a população reclama que quando entra em férias não tem um farmacêutico para repor, ou quando sai de licença não tem. E, segundo foi informado, isso ocorreria porque o órgão que regulamenta a profissão de farmacêutico no país estabelece regras que impedem que outro farmacêutico venha assumir a farmácia daquela pessoa. Até na conferência foi feita uma proposta no sentido de tentar tornar essa legislação mais flexível, para possibilitar que alguém possa substituir, nem que seja temporariamente, um farmacêutico, porque quando o farmacêutico não está lá, fecha-se a farmácia, as pessoas que moram naquele bairro não têm acesso aos medicamentos, tem que ir em outro, e acho que até era uma questão da gente pedir uma informação para o Conselho Regional de Farmácia aí, para ver o que é possível fazer para a gente tentar modificar essa situação. Muito obrigado. Luiz Carlos Amanso. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente que acompanha a transmissão da sessão através da Rádio Cornélio e da TV Câmara, perguntei ao senhor presidente logo no início da sessão com relação às atividades em comemoração ao aniversário da cidade. Nós já tivemos aqui no passado reclamações generalizadas dos vereadores por conta de uma certa dificuldade da prefeitura em convidar essa Câmara e os vereadores para as atividades oficiais. Eu vou dar exemplo de uma, senhor presidente. Nós temos a final da Copa Oswaldo Bernardes, na sexta-feira, às 20 horas, no estádio Birajara Medeiros. Eu não sei se chegou um convite aqui nessa casa para os vereadores participarem. As equipes se reuniram, Neto, com o prefeito, antes do início da competição, pediram uma série de apoios, o prefeito viabilizou. Essa interferência do prefeito melhorou a qualidade das equipes, que ficaram aliviadas de despesas que tinham, investiram aí importando jogadores, então o nível da competição cresceu, mas curiosamente eu não vejo uma divulgação aqui nessa Câmara, por parte da administração, de uma atividade importante comemorativa ao aniversário da cidade. E tem uma outra, nós encontramos pessoas aí na cidade que vão ser homenageadas na UTF-PR
dia 14, às 20 horas. Me parece que são pioneiros, 19 horas. 19h30. São pioneiros da cidade que andaram recebendo convites e eu cheguei a ver esse convite. São 80 pessoas, eu acho que relacionado com os 80 anos de emancipação do município. Personalidades aí da cidade, pessoas de nível econômico melhor, pessoas simples. É uma série de homenagens. E eu não sei se essa Câmara de Vereadores foi convidada a participar desse evento. Se não foi, é um descuido, vereador Badaró. Que eles têm que corrigir. Essa Casa de Leis é importante, o aniversário da cidade é um evento importantíssimo. E a participação dos vereadores, naturalmente, mesmo que não vá, mas a falta de convite não se justifica se fizeram isso. Não estou dizendo que fizeram ou não, eu não recebi, e acredito que outros vereadores também até desconheciam e desconhecem alguns eventos que nós vamos ter em comemoração ao aniversário da cidade. É mais uma reclamação essa falta de prestigiamento. A outra situação, e nós vamos debater na sequência, é que tem uma área, nós fomos alertados, o vereador Tião da Venda, uma área de 1.000 metros quadrados institucional do Panorama. Apareceu lá com tapume e já uma meia água construída lá no fundo, com evidentes sinais de invasão, que é uma situação que nós temos que coibir de início, para impedir que, de repente, a comunidade do Panorama perca uma área institucional. Então, sempre que a gente tem oportunidade e detecta esses problemas no início, nós temos que cobrar a fiscalização. Então, nós estamos apresentando hoje um requerimento para que a fiscalização da Prefeitura verifique em quais condições estão sendo construídas residências em área pública destinadas ao benefício de toda a população e não de um ou outro mais esperto que os outros, que tentam invadir, construir, contando com que depois possa ser regularizado um procedimento totalmente irregular. Só antes de você terminar, que bom que você usou a tribuna e citou. Pelo menos alguns dos assessores do prefeito estão nos ouvindo. Ele me enviou agora aqui, ó. E é a primeira vez que estou recebendo também, deixar bem claro. Dia 14, quinta-feira, 19h30, Anfiteatro da UTF-PR, solenidade de encerramento dos 80 anos de premiação. Sexta-feira, às 9 horas, Prefeitura Municipal, solenidade em comemoração aos 81 anos, participação da Banda Santa Cecília. Às 14 horas, Centro de Eventos, espaço infantil com entrada gratuita nos brinquedos, distribuição de balas e pirulitos, show de calouros. Às 15 horas, Centro de Eventos, corte e distribuição de bolo de 81 metros. Às 17 horas, no Centro de Eventos, uma missa. E às 19 horas, a final da Copa Oswaldo Bernardes. No sábado, às 17h30, largada da prova quinzinha. E às 18h30, a largada da caminhada. E às 19h30, a largada da prova oficial. E no dia 17, domingo, às 9 horas, na Praça do Distrito de Congonhas, evento solenidade de comemoração aos 70 anos do Distrito de Congonhas. E às 10 horas, uma missa na Capela Santa Ana, no Distrito. E às 11h30, evento Feira da Saúde, apresentações culturais, passeios de bondinho e praça de alimentação com a Feira da Lua. Recebi agora aqui. Então, há uma falha séria aí de comunicação que precisa ser corrigida, até porque é uma questão de necessidade mesmo, e esses eventos todos aí deveriam estar nas redes sociais também, porque a população também não é obrigada a adivinhar onde nós vamos ter eventos em comemoração ao aniversário da cidade, né? Passamos para O grande expediente. Vereador Fernando. Senhor presidente, retorno o grande expediente para a gente voltar num assunto. Questão do rotativo. Ele precisa de fazer uma adaptação neste momento. A empresa não pode sobrepor a concessão
e não pode sobrepor aquilo que a lei determina, aprovado por essa casa. Há 2 questões ou 3 questões que são colocadas pela população que a gente vem ouvindo no dia a dia. A primeira foi que havia uma denúncia de que diminuíram os locais de motocicleta. Parece que não. Só que ela não pode e não tem autonomia nenhuma em dizer que uma moto tem que ficar por 2 horas parada e depois tem que sair do lugar. Não tem, não existe lei, não existe nada por escrito. Por que estão enchendo o saco? Entendeu? A Câmara não aprovou isso aí, não passou por aqui, nós votamos contra na época. Agora os caras querem assumir e mandar do jeito que eles querem. Não conheço quem está cuidando disso aí, tá? Mas não é assim que trata a coisa pública. A coisa pública, antes de acontecer, tem que pôr no papel. Depois que coloca no papel e há o deferimento, ou pelo Conselho de Trânsito, ou pelo Conselho Municipal, que cuida pelo Conselho Municipal de Trânsito, ou pela pessoa que representa pelo trânsito, aí tudo bem, ele pode até errar. Mas o que não pode é a empresa tomar a iniciativa sem sequer fazer um comunicado oficial à instituição maior, que é o município, que nós cuidamos dele e fiscalizamos as coisas que acontecem. Então, essa conversa não dá. A outra questão que estão colocando aí, tem essa questão das motos, tem essa questão de diminuir o tamanho, uma caminhonete sobra a carroceria do outro lado, quer dizer, um troço absurdo, tá? Agora foram lá, pintaram lá no Fred, ó, na época do Fred, foram tentar pintar lá onde é o negócio da estação, lembra, Edmar? Nós éramos vereador aqui e houve uma discussão e eles tiveram que voltar atrás. E agora estão cometendo o mesmo erro, só porque mudou o tempo. Não, o tempo não mudou, a legislação é a mesma. Entendeu? Quer dizer, só vai se fazer o rotativo aonde tiver uma lei aprovada, mandada pelo Executivo e aprovada por essa casa. Não pode. Ali na frente esqueço o nome ali do irmão do Dibe ali. Peço a palavra só Pois pra, não. É óbvio que o estacionamento rotativo está sendo implantado agora e algumas falhas acabam acontecendo. E eu acho que esse é o momento que a gente tem, já ouvindo várias reclamações, de levantar esses problemas para que seja levado para o Executivo, para que o Executivo entre em contato com a empresa já ir corrigindo as questões que foram levantadas pelo Fernando, a questão do tamanho da vaga, que a gente já viu até foto de caminhonete que não cabe na vaga, a questão da diminuição, porque antigamente o estacionamento de moto ficavam todos na esquina, deram uma diminuída, parece que passaram para outros locais. Teríamos que verificar, porque parece que a população está estranhando muito a diminuição do número de vagas de idosos e deficientes, muito embora a lei preveja que seja 5% das vagas destinadas para isso, a gente tem que ficar atento a isso. Houve uma outra questão também que me levantaram, da questão do aplicativo, que eu não sei se é um erro do aplicativo ou da pessoa que manuseou o aplicativo, mas às vezes, se for um erro do aplicativo, seria bom ser levado para eles corrigirem, que a pessoa, por exemplo, pôs 2 horas, ficou 1 hora, tentou cancelar para recuperar aquela 1 hora a mais e disse que não conseguiu no aplicativo. Às vezes a pessoa está manuseando errado, mas é uma questão também que foi levantada. E essa questão da pedra que você está falando, né, Fernando? Sim. A questão da pedra, quando estavam já implantando, todo mundo ficou na expectativa, mas será que vai pôr na pedra, será que não vai pôr? E a gente foi até atrás para ver. Existe a lei 505/2009, que foi recentemente alterada pela lei 595/2010, que é a lei que estabelece quais ruas e quais são as áreas destinadas à colocação do estacionamento rotativo. E dentro dessas ruas e avenidas que estão descritas aqui, a gente não vê a Praça dos Ferroviários ali descrita nisso, ou seja, então estariam usando um espaço que não está destinado a isso, para o uso
para a Zona Azul. Então, eu acho que também isso tem que ser levado para o Executivo, para que o Executivo alerte a empresa, para ver se a empresa já faz essas correções, que são correções necessárias para o melhor andamento do serviço. Muito Vereador obrigado. Fernando, Pois o não. me fez uma sugestão aqui. Eu vou pedir para a assessoria desta casa marcar uma reunião com os proprietários da empresa. Vou nomear 3 vereadores, Vossa Excelência, vereador Neto e vereador Badaró, que vocês possam fazer uma reunião e levar essas reivindicações aos proprietários. Pode ser? Pode Vereador ser. Badaró, vereador Fernando, vereador Neto. Se algum vereador depois quiser acompanhar também, fica à disposição, então. Eu acho que a gente podia fazer uma reunião dos vereadores, senhor presidente, minha sugestão, e sentar todo mundo lá, precisa de clarear a empresa, olha, peraí, a coisa não é bem assim, entendeu? Tem mais gente que participa dessa conversa. Você tem foram criadas, para os senhores terem uma ideia, 7 leis municipais que tratam da questão do rotativo. E não pode balizar fora disso. Só Permite uma parte? Pois Permite, não. vereador? Essa praça do ferroviário ali em frente ao Ilha Porchat, o CREA funcionou 5 ou 6 anos ali no Ilha Porchat e há uma dificuldade enorme de estacionamento. As pessoas que usavam o CREA não conseguiam estacionar, porque tem pessoas com vaga cativa naquela Praça da Pedra, eles estacionam ali de manhã, ficam o dia todo no centro da cidade, não saem de jeito nenhum. Então, se aquilo ali não faz parte, tem que começar a fazer. Não pode criar um excedente, uma exceção no centro da cidade para algumas pessoas se beneficiarem disso. Sabe? Então, que seja alterada a lei e incluída aquela praça ali no rotativo. Se né? mande um projeto de lei aqui para a Câmara e aí nós vamos discuti-la. Né? Porque Até daqui a peço pouquinho... palavra, até para ajudar nesse debate, nessa Lei 505 de 2009 também existe o parágrafo 2º do artigo 1º que diz o seguinte: o Conselho Municipal de Trânsito, não sei se já foi constituído, estabelecerá os locais e percentual de vaga destinado aos bolsões, que são as áreas destinadas às pessoas que trabalham para poder estacionar. E eu acho que ali seria um lugar ideal para isso. Então, talvez fosse a questão de se discutir e tentar se estabelecer um bolsão e que lá também as pessoas tenham critério que lá não é para parar o carro, deixar lá um mês e esquecer. Pois não. O vereador Badaró está Realmente pedindo a eu encontrei, eu acho que um dos sócios dessa empresa, comentei algumas coisas, ele falou, Badaró, realmente nós estamos em adaptação e a gente vai sentando e vai resolvendo, porque a gente tem, inclusive, muitos pedidos que gente quer na Zona Azul, que é o caso perto do Cefete ali, daquela área da onde tem muitos médicos ali, eles estão pedindo que tenha a Zona Azul, até porque quando é 8 horas da manhã não tem onde botar carro mais, os próprios pessoal, então ele falou que eles estão em aberto, então acho que é interessante a gente fazer essa reunião e levantar isso com eles. E outro ponto importante, colocar os senhores, que aí está tendo uma chiadeira grande e precisa de ser entendido, é que houve uma conversa que se você usasse um tempo menor, você ficaria com crédito. E não está acontecendo isso. Né? Parece que a pessoa... Estou te falando pelas informações que eu estou ouvindo. Tá? Parece que a pessoa, se ela coloca lá 1 hora e ela utilizou meia hora, pagou-se por 1 hora. Então, se o sistema é eletrônico, fica-se o crédito. Se fosse sistema de cartão, tudo bem. Né? Então tem que mudar lá por ser sistema eletrônico. Eu acho que isso que o Badaró falou é o seguinte: é uma fase de adaptação, mas essa adaptação tem que ocorrer do jeito certo, dentro das formalidades que tem que ser feita, porque a gente tem que ir se posicionando. Por exemplo, a questão das motos. Né? Tá? Se tivesse passado aqui por essa casa, era o mesmo valor de uma moto ou o valor de um veículo. Tá? E são categorias diferentes de pessoas. Tá? Então eu acho que é o seguinte: querem discutir, por exemplo, a questão das motos, então vai discutir no seu tempo certo. As coisas têm que ter seu tempo certo. Né? Não pode ser atropelado por esse processo. Então, o que eu quero dizer aos senhores, sabe, que esse é um debate importante, que a Câmara precisa se envolver.
Foi debatido aqui a questão, por exemplo, do transporte coletivo. Eu acho que nós precisamos de se inserir num processo difícil de se achar uma solução, mas a população colocando para representar e nós não podemos escolher o que fazer. Né? Fernando, também, já que você está falando em mudança, essas coisas que estão acontecendo em Cornélio, são os casos também das vias públicas que estão mudando. Uma só sobe, uma só desce. Tem uma reclamação que o cara me pegou, o motorista que dirige um ônibus, que é o caso da rua aqui do Alagoas que sobe. Quer dizer, a pessoa vai deixar o aluno, de vez de deixar o aluno na mão para ele descer, já descer na porta da escola, deixa ao contrário, quer dizer, o aluno vai ter que sair por trás do ônibus, atravessar na frente do ônibus para entrar na escola. Quer dizer, realmente o cara tem razão. Ele falou, Badaró, ficou errado ali, porque tinha que subir para deixar os alunos já descer. Então são coisas que a gente vai ter que... E aí, vereador, quer fazer bonito? Faz uma faixa bonita lá na frente da escola. Estão pintando quase a cidade toda. Uma faixa amarela. Coloca aqueles sinalizadores. Fica uma coisa que bonita, que representa a cidade, entendeu? Porque a grande reclamação, e eu já me envolvi nesse processo, da questão das vans, é que quando as vans deixam as crianças nas escolas, é uma tensão muito grande. São crianças pequenas, não dá para dar a mão para todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Quando estão descendo. E ainda mais numa situação dessa, eu já vi uma vez uma caminhonete passar em cima de uma criança que ela saiu de um ônibus e saiu pela frente do ônibus e o cara não tinha visibilidade nenhuma. Graças a Deus, a criança foi atendida e está bem até hoje, tá? Mas foi um dos piores dias da minha vida, o dia que eu testemunhei esse tipo de acontecimento. Então, eu acho que, já que estamos mexendo na questão do trânsito, entendeu? E tem recurso o trânsito agora, presidente, porque 5% da arrecadação vai para o Conselho Municipal de Trânsito. Vamos priorizar primeiro as escolas, e deixa a cidade bonita, com visual bonito, de civilização e tudo mais. Muito obrigado, senhoras e senhores. Próximo é Rafael. Com relação ao convite, aquela hora, acho que eu só esqueci de falar o horário do debate a respeito da reforma da Previdência, 7h30, só esclarecendo para a turma aí. Nós hoje estamos fazendo uma indicação com relação à questão daquela academia de judô e jiu-jitsu que tem ali atrás do Quinzão. Nós fomos procurados pelos pessoas que dão aula lá, e eles informaram que depois que cortaram a água lá do Cristo, cortaram a água ali também. E eles estão numa situação muito difícil, porque eles têm que dar aula, as crianças não estão podendo usar o banheiro porque não tem água, e está difícil para eles ali fazer a prática esportiva deles ali. Então, eu acho que seria bom tentar resolver isso, que é colocar lá uma questão dos equipamentos, só para que... Não estamos falando para colocar água no Cristo todo, parece que foi uma recomendação do Ministério Público, mas acho que naquele local onde há uma prática, uma atividade, e é um lugar fechado, onde crianças vão lá praticar o esporte de forma beneficente, acho que seria bom já corrigir isso. Me dá só uma partezinha, vereador. Com certeza, eu acho que isso aí é o mínimo que poderia acontecer, até porque eu acho que a gente tem que ser justo com todo mundo. Porque se for para acontecer isso, que cortaram lá, e como cortaram em vários lugares, tem que ser para todo mundo. Você vê aqui no mercado municipal, o povo usa a sala da prefeitura, com todas as salas lá, e não foi cortado de ninguém. Ali tem coisas que não pode. Então, eu acho que se for para ter feito para todo mundo. Diga.
Ô, Fernando, inclusive já era para mim ter feito era para mim ter feito uma emenda hoje, se os vereadores quiserem assinar comigo. E eu tive prestando atenção que, cara, eu acho que todas as praças, todos os lugares, teria que ter, inclusive, uma geladeira gelada, com água gelada. Você vê ali no Botafogo, aquele onde tem os cachorros até ali, você botar um bebedouro com água gelada, o pessoal tomando. Eu parei ali andando de bicicleta, comentei com o pessoal falou, meu Deus, não acredito se o prefeito fazer isso. Com certeza, tem aquela praça lá do Panorama em frente, sabe? Em todas as praças botar um bebedouro com água gelada, entendeu? Então seria legal. Uma outra questão que a gente tem que levantar, já foi sugerido quando o prefeito estava aqui, o próprio prefeito fez o alerta, mas eu acho que cada vez o alerta está ficando maior, que é com relação à questão da empresa Triunfo, que está fazendo a duplicação da BR-369. Já foi um parto para tentar começar essa duplicação. Quando começou, a gente viu que todo mundo se animou, falou, agora vai. Eu acho que é uma obra necessária, é uma obra que traz segurança para as pessoas que transitam por aquela região. E, na última sessão, o prefeito já tinha falado que havia boatos de que ela estava passando por certas dificuldades, e hoje os órgãos de imprensa já estão informando que foram dados aviso prévio aí para 150 funcionários. Parece que está tendo dificuldade de pagar fornecedores, e o que a gente teme é que essa obra venha a parar. E se parar na situação que está, vai ficar... E a gente sabe que essas coisas, quando para recomeçar, é uma novela. Então, eu acho que a gente tem que se unir nessa hora, porque eu acho que é uma intenção de todos que essa duplicação saia para o benefício da população, tentar conversar com os deputados, tentar conversar com os representantes da empresa, para que essa obra não pare. É uma obra, principalmente ali, eu estava vendo, só o viaduto que ia ser construído ali no distrito de Congonhas, só ali o que ia evitar de acidente ali, e a gente não pode permitir. Eu acho que esse é o momento que todos aqui, todos os políticos, toda a sociedade tem que se unir, temos que começar a se movimentar, cobrando deputado, fazendo manifesto, fazendo o que tiver que fazer para tentar impedir. Segundo dizem, e essa paralisação está ocorrendo porque a justiça, por conta de processos, bloqueou bens da empresa Triunfo. Mas a gente sabe que quando uma empresa desse porte tem bens bloqueados, é só para o valor da ação que está sendo judicializada. A gente acredita que essa Triunfo tem um patrimônio muito maior, que seja capaz de garantir a continuidade da obra, até porque tem uma grande arrecadação nos postos de pedágio, sem contar que durante anos se arrecadaram o maior pedágio do país aqui, e ainda é um dos maiores, e a gente não pode aceitar que isso pare. Eu acho difícil que ela faça o que tem que ser feito, até Ourinhos. Mas se pelo menos ela fizer até Jataizinho, já ajuda bastante. Agora, a nossa preocupação é que isso venha a ser paralisado. Pelo menos que eles vão terminando esse trecho que já começou. Porque se ficar paralisado, ali vai afunilar o trânsito, vai tornar o trânsito perigoso, e a gente não pode aceitar isso. Lutamos tanto, todo mundo aqui reivindicou, brigou para que isso acontecesse. Quantos anos estamos brigando aí com a concessionária para que as coisas aconteçam, e agora que está saindo, a gente tem que começar a cobrar, exigir, tentar conversar, e se não conseguir resolver, pegar pesado, fazer protesto, fazer manifesto, para que essa obra saia. Muito obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos a informação do secretário Marcos Brito, da área de comunicação da Prefeitura, que foi protocolado nessa Câmara ontem o convite endereçado aos vereadores. Então, se foi protocolado e não recebemos, tem que se fazer uma verificação interna de quem recebeu e não repassou para os vereadores. De qualquer maneira, não ficou legal isso. Só uma parte, hoje, aqui, a hora que eu cheguei, eu recebi essa dessa comemoração que vai ter dia 14 lá na UTFPR. Essa eu recebi agora. Não sei com relação aos demais. Aí uma verificação interna acaba resolvendo isso. De qualquer maneira, cumpre-se a função de divulgar eventos oficiais. Para o vereador Fernando, com relação à torneira que ficava ligada no Centro Esportivo do Panorama, hoje nós conversamos com a vice-prefeita Angélica e, diante de reclamações que tinha lá, ela teria dito, não sei se com certeza absoluta, que por conta disso foi religada. É uma questão da gente verificar, porque tinha reclamação pelo desligamento e tem uma informação dela hoje que teria sido ligado novamente. Então a gente precisa verificar se realmente foi religado ou não. É uma questão natural que religue. Senhor presidente, além dessa questão da área invadida, possivelmente invadida no Panorama, eu participei da conferência de saúde também no Panorama. E frente à favelinha, Nossa Senhora Aparecida, né? Tem um terreno grande ali. O terreno fica no Panorama. Já tem uma casa feita lá. Foi. Mas peço uma parte. Estava até conversando com o Marquinhos aqui, com relação a esse da UTFPR amanhã. Ele estava falando para mim, não é um convite, não. É uma convocação, porque vai ter as pessoas homenageadas, e entre elas os vereadores. Então, estamos convidados para a homenagem. Realmente não recebi, Marcos. Se tivesse recebido, o vereador Rafael Sampaio recebeu, mas os outros aparentemente não. Né? Nós não recebemos e normalmente quando é entregue aqui, eles disponibilizam durante a sessão, né? Então, naturalmente, deveria estar aqui durante a sessão, mas ainda há tempo de se corrigir isso. Mas, vereador Fernando, eu participei lá da Conferência Municipal de Saúde, além dessa questão rotineira, de falta de médico, de reclamação com relação a atendimento, que isso é recorrente também, tem uma situação que todos os mandatos, doutor Ismar, reclama-se de manutenção desses postos de saúde e também de escolas do município. E eu tive a oportunidade lá no passado de ajudar a prefeitura num levantamento patrimonial. Que cá entre nós, nesse levantamento, até TV que era para ser usado pelos alunos, estava na casa de diretor de escola, então a coisa não era bonita na época que eu fui, isso há 10 ou 12 anos, há bastante tempo atrás. Mas a reclamação que eles faziam é que dificilmente vai alguém da prefeitura, vereador, nas escolas ou nos postos de saúde, para verificar itens mínimos de manutenção, tipo ventilador que não funciona, luminárias queimadas, e eles se sentem muitas vezes intimidados de procurarem diretamente o prefeito para cobrar que essas manutenções sejam feitas. E nós sabemos aqui que no quadro de servidores da prefeitura não tem profissionais suficientes para fazer essa manutenção. Pela falta de concurso, eletricistas, encanadores, por exemplo, são poucos. Acho até que a prefeitura só tem um encanador e um eletricista no quadro de servidores. Não sei se tem mais. Se não for possível contratar através de concurso ou demorar para a realização de um concurso, que se contrate uma empresa especializada nessas manutenções e nesses serviços rápidos. Eles reclamam, por exemplo, de bebedouros quebrados, que os funcionários ficam lá com dificuldade para ter água gelada num verão como esse. De ventilador que não funciona e demora 6 meses. E são serviços rápidos e baratos de manutenção. Então, se não houver possibilidade de contratar servidores,
que se contrate uma empresa aí, através de licitação, para cuidar da manutenção desses prédios, que são coisas simples, não são caras, mas que pega bastante mal para a administração Uma parte, se não Luiz, for realizado. Sim. agregando também em relação ao que você está falando, tem uma reclamação que é muito pertinente, que é em relação ao pessoal que fica esperando também. Às vezes chega muito cedo, de madrugada, a população vai para ficar na fila de atendimento, e tem alguns postos, como são muito pequenos, a população acaba ficando para o lado de fora do posto, e muitas vezes no sereno, no relento, e muitas vezes tem tempo de chuva, também acaba gerando problemas. Nós sabemos, quando a gente fala dessas coisas, a gente sabe, óbvio, que está envolvendo investimento também. Mas nós podemos ver alguma solução que não seja tão cara, que seja um investimento, às vezes, com um material só realmente para ficar em cima desse pessoal, que pega a saída, pode correr a lateral, uma telha, algum tipo especial, não um grande investimento, mas algo que, mesmo simples, já resolve o problema na população, porque isso não foi uma, duas vezes, basta a gente realmente passar na frente dos postos, a gente fica realmente o coração apertado e ver, não só nessas situações que eu falei, mas o sol escaldante que está agora, um calor, por exemplo, talvez tivesse uma cobertura simples, num material simples, não precisa ser um grande investimento, já ajudaria. Então, acho que essa também é uma situação que valeria a pena a Prefeitura observar. Em todas as unidades de saúde. Tinha uma polêmica antes, senhor presidente, com relação a vigias. Eu acho que era no postão que acontecia isso. As pessoas queriam que nos locais que tivesse vigia, que fosse permitido às pessoas ficarem dentro do posto e não esperando lá fora. Essa polêmica tinha, eu me lembro, no postão. Agora, se tivesse vigias nas unidades, seria natural que as pessoas aguardassem dentro da unidade e não fora. Agora, se não tiver, aí vai ter que realmente analisar essa possibilidade de fazer um abrigo, uma cobertura, para as pessoas ficarem em condições dignas aguardando atendimento. Era isso, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Os projetos em primeira votação, os 3 foram retirados, né? Rafael, vocês retiraram de vocês. Faltou a justificativa, eu vou apresentar para a votação. O complementar 2718 também e o 286/19. Projetos em apresentação. Projeto de lei 297, Executivo Municipal, exclui áreas reservas do perímetro urbano. Faltou só esse reserva. Será encaminhado às comissões. Pedido de informação. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra Rafael Sampaio. Esse pedido de informação tem por objetivo, porque parece que durante a realização do pregão, várias empresas apareceram e apresentaram valores e estranharam que, em razão disso, foi suspenso o pregão para análise das propostas da documentação e para uma apuração posterior. Inclusive, eu acho que tinha que primeiro abrir a questão da documentação para depois abrir a questão das propostas, mas foi aberto os dois, inclusive parece que tinha propostas inferiores e que depois foram impugnadas, inclusive parece que as empresas iam recorrer, não sei se recorreram, mas a gente está querendo fazer uma análise disso para ver o que aconteceu. Por isso que a gente está fazendo esse pedido de informação. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação. Os favoráveis para a comissão, os contrários levantem. Aprovado. Requerimentos. Protocolo 03119, Luiz Amanso, requer que determine fiscalização na área institucional do Jardim Panorama. Em discussão. Em votação. Os favoráveis para a comissão, os contrários levantem. Aprovado. Protocolo 03319, Luiz Amanso, emenda, requer que a votação e atenção para os prédios públicos. Em discussão. Em votação. Os favoráveis para a comissão, os contrários levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Indicações. Protocolo 02219, também está. Protocolo 023. Também não está. Também está. Protocolo 2419 também não está. Protocolo 029, Rafael Sampaio, indica colocação de placas cobrando a pena faixa. Será encaminhada. Protocolo 019, Rafael Sampaio, Carlinhos Pérez, indica equipamento de ligação
Será encaminhada. Indicação. Indica a recuperação asfalto do conjunto universitário Sebastião Cunha, Luiz Carlos Amâncio. Será encaminhado. Nada mais a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão.